Amém? Você crê de fato nessa palavra, querido? Você acredita nas verdades que estão aqui escritas? Algo que você precisamos de uma vez por todas, querido, colocar na nossa cabeça é que a palavra de Deus é poderosa para mudar qualquer história. A palavra de Deus tem poder para mudar qualquer situação. E algo que é maravilhoso é que a palavra de Deus nunca fez e nunca vai fazer acepção de pessoas. Não existe uma palavra que funcione para o Fábio que não funcione para mim. Não existe uma palavra que funcione para mim e não funcione para o Zé. Querido, toda palavra que aqui está contida, a única coisa que determina se ela vai ou não funcionar na vida de um, se vai ou não funcionar na vida de outro, está ligado à fé. Hebreus capítulo de número 4 diz que a palavra, ela foi pregada para 2 grupos de pessoas. Para um grupo a palavra funcionou, mas para outro não. E o escritor de Hebreus, ele é muito claro em dizer que o que fez a palavra funcionar para um e não funcionar para outro, foi a fé depositada naquilo que estavam ouvindo. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, que se você decidir crer nas verdades que você vai ouvir, se você decidir crer naquilo que Deus vai trazer ao seu coração, essa fé vai desencadear um efeito de bênção na sua vida. Essa fé vai desencadear, querido, milagre em cima de milagre, sobrenatural em cima de sobrenatural, porque Marcos 9:23 diz que uma vez que você crê, tudo se torna possível àquele que crê. Quantos creem aqui? Você crê? Glória a Deus! Algo que no meu coração subiu, enquanto eu meditava sobre o que Deus queria trazer ao nosso coração nessa noite, querido, é exatamente algo que muitas das vezes tem passado despercebido desde o início da nossa conversão. Eu não sei se você lembra como foi o dia em que você aceitou Jesus, mas eu me recordo que no dia em que eu aceitei Jesus, eu comecei a querer mudar algumas coisas da minha vida. Foi assim ou não foi assim com você? Sabe, meu irmão, e é muito interessante, e eu quero já até aproveitar aqui, se você tem 12 ou 13 anos, eu quero pedir que você saia por aquela porta ali, porque tem uma atividade especial para você. Então, se você tem 12 ou 13 anos, então você vai subir aqui, ó. Tem uma sala escondida atrás desse painel, não é? E você vai desfrutar de algo maravilhoso para você, tá bom? Glória a Deus. Algo que muitas vezes acontece quando nós nascemos de novo, é um sentimento gerado dentro de nós acerca de mudanças. É assim ou não é? Talvez isso parta de você, ou talvez isso parta da pressão das pessoas. Muitas vezes o primeiro pensamento que vem na nossa mente é assim, ó, eu comecei a vir na igreja, tenho que parar de mentir. É assim ou não é? Vim na igreja, tenho que parar de fumar. Vim na igreja, tenho que parar de pecar. Vim na igreja, tenho que parar de adulterar, tenho que parar de roubar, tenho que parar de fazer tudo aquilo que é ruim. E a gente começa de uma forma desenfreada, tentar deixar de fazer tudo aquilo que a gente fazia quando não tinha Jesus. E a gente se esforça para fazer diferente, a gente se esforça para ser um marido melhor, se esforça para ser uma esposa melhor, se esforça para ser um empregado melhor. Mas sabe o que eu cheguei à conclusão pensando sobre isso, irmãos? Que talvez o caminho para essa mudança seja mais fácil do que as pessoas têm enfrentado. Porque, querido, para mudar algo, nós precisamos, querido, não fazer como muitas das vezes nós temos feito, mudando as nossas atitudes. Porque existe algo que não vai demandar tanta força de você, que se você mudar, por consequência, a sua atitude vai mudar. Muitas pessoas, desde o dia em que tentaram aceitar Jesus, estão lutando contra a bebida, estão lutando contra a promiscuidade, contra a mentira, mas deixa eu falar algo para você. Você, querido, não tem que tentar lutar contra essas coisas. Você pode mudar algo na sua vida, que por consequência essas coisas vão deixar de existir. O que é que você está falando, Leandro? Sabe, meu irmão, desde o dia em que nós aceitamos Jesus, nós temos tentado mudar as nossas atitudes. Mas é muito mais fácil mudar uma mentalidade do que uma atitude. Porque atitudes são consequências de uma mentalidade. Quando você consegue mudar aquilo que está dentro da sua cabeça, as suas mãos vão mudar por automático.
Quando você mudar aquilo que você está pensando, por consequência, as suas palavras vão mudar, as suas ações vão mudar, porque palavras e ações é a exata extensão daquilo que está ocupando a sua mente e ocupando o seu coração. E eu comecei, querido, a dar uma estudada e olhar algumas coisas, e é muito interessante, querido, o número de versículos que a Bíblia diz que nós precisamos, quando aceitamos Jesus, mudar os nossos pensamentos. Mais são os versículos que falam sobre mudar a mentalidade do que mudar as ações. Porque Deus sabe que ações são consequências de uma mentalidade. Você não precisa nem ir na Bíblia, querido, mas o próprio mundo diz isso. Eu estava lendo uma frase que é muito conhecida, não sei se você já ouviu ela, e ela diz assim, ó: nossas crenças se transformam em pensamentos. Os pensamentos se transformam em palavras. Palavras se tornam ações. Ações repetidas se tornam hábitos. E ele diz assim: estes hábitos se tornam os nossos valores e os nossos valores determinam o nosso futuro. O que essa frase está dizendo? Está dizendo, querido, que o seu futuro começa em um pensamento, porque o pensamento vai fazer você falar, o pensamento vai fazer você agir, e da soma dessas ações, um hábito vai ser criado, e desse hábito criado, o seu futuro vai ser determinado. E sabe quem é que disse isso? Não foi Jesus, não foi a Bíblia, mas foi um homem que se chama Mahatma Gandhi. Leandro, por que você está citando isso para mim? Sabe, irmão, você não precisaria nem da Bíblia para saber isso que eu estou te falando. O próprio mundo já está se convencendo de que a sua mentalidade tem poder de determinar onde você vai ou não chegar. Mas mais inteligente do que o mundo, mais sábio do que Mahatma Gandhi, mais sábio do que qualquer líder, é o Deus que escreveu a palavra. E eu quero dizer para você que Deus na palavra, Ele não só diz que o caminho da mudança passa por uma transformação de mentalidade, mas Ele te ensina a como fazer essa mudança na sua mente. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Isaías, e nós vamos ler vários versículos nessa noite, amém? Eu não sei se a gente vai para um lado de pregação ou se vai para um lado de ensino, mas uma coisa é fato, você vai sair daqui aprendendo, amém? Em Isaías 55, no verso de número 7, abre lá sua Bíblia comigo. Olha que interessante o que Isaías diz. Vitor, e a hora que o vídeo estiver pronto, eu quero que você me dê um ok, tá bom? Já está ok? Cara, vocês são muito prestativos. Isaías 55, 7 diz assim, ó. Chegou lá comigo? E ele diz, e se alguém puder desligar um dos dois ventiladores que eu estou com frio? Né? E ele diz assim, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, e esse se compadecerá dele para o nosso Deus, porque esse Deus é generoso para tudo perdoar. Olha que interessante o que Isaías está dizendo. Ele diz assim, ó, o homem que vai mudar de vida, o homem que está saindo do pecado e está vindo para Deus, aquele que está deixando o seu passado de inferno e pecados de lado, não venha mudando a sua atitude antes de mudar os seus pensamentos. Sabe qual é o problema, querido, da gente como crente? Nós temos tentado mudar as nossas obras e nós não temos mudado aquilo que nós temos pensado. Nós temos gastado nosso tempo pensando sobre coisas e essas coisas têm moldado as nossas vontades. Essas coisas têm moldado os nossos anseios. Meu irmão, se propaganda não funcionasse, milhões de reais e dólares não seriam investidos. A gente brinca com o flash do Jequiti. Você já viu o Jequiti como é? Você está assistindo um negócio lá, de repente, pá, Jequiti. Você já viu isso aí já ou não? Aí todo mundo fica, aquilo lá, por quê? Meu irmão, o negócio funciona tanto que nós estamos em Bauru, hoje, agora são mais de 19 horas da noite, nós estamos falando de uma ação de marketing.
Funciona tanto, querido, que aquilo entra na sua mente. Por que Coca-Cola, querido, é o refrigerante mais bebido do mundo? Não é porque é o mais gostoso, mas é porque a Coca-Cola te convenceu que é. Você é tão convencido por uma publicidade que você precisa ter o celular A. Você é tão convencido que você precisa ter o carro B. E você empenha toda a sua vida, a sua força, o seu dinheiro para ter. E nem sempre aquilo é o melhor. Nem sempre você de fato precisa daquele celular ou precisa daquela comida, mas você quer. Você sabe o que eu estou dizendo ou não? Meu irmão, o negócio é tão sinistro que você passa no shopping center e agora não tem mais a televisão com lanche, mas tem a televisão com lanche soltando fumaça. Você já viu isso ou não? Você olha para aquilo e você fala, eu preciso disso para viver. Mas por quê? Porque começou aqui. E a sua mente começou a despertar algo que se chama saliva. E a sua mente começou a mexer com você, sabe por quê? Porque o seu pensamento tem o poder de mudar a sua alma, tem o poder de mudar o seu corpo, tem o poder de mudar o seu futuro. Isaías está dizendo, você era um homem maligno, agora que você não é, você vai deixar os pensamentos de homem maligno. Olha o que a Bíblia diz ainda no Velho Testamento, em Jeremias, está aí pertinho. Jeremias capítulo de número 4, no verso de número 14, o conhecido como profeta chorão. Jeremias capítulo 4, verso número 14. O que eu quero que você comece a entender comigo nessa noite, querido. Ações mudam quando uma mentalidade muda. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. A alegria que você tem vivido está ligada à forma que você tem pensado e crido. Jeremias capítulo de número 4, no verso de número 14, está lá comigo? Ele diz assim, lava o seu coração da maldade, ó Jerusalém, para que seja salva. E ele continua, até quando, Jerusalém, permanecerão em ti os teus maus pensamentos? O que é que Jeremias está dizendo? Ele diz, ei Israel, o coração está mudando, vocês estão lavando o coração, mas eu tenho uma dúvida, algo está acontecendo no coração, mas quando é que esse algo vai acontecer na mente também? Sabe, meu irmão, deixa eu falar para você, ir para o céu é muito pouco. Muitos de nós, irmãos, temos tido apenas a primeira experiência com Deus, a gente crê em Jesus, garante o nosso caminho para a salvação, porque eu sei que uma vez que você crê, você vive uma vida como crente, amém, querido? Você sabe sim que salvação se perde, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque não estamos falando de você, amém, amém? E a grande interrogação de Jeremias é exatamente assim, ei, algo está acontecendo no coração, mas quando é que esse algo vai acontecer também na sua mente? Sabe qual é o grande problema, irmão? A mudança no nosso coração depende de uma decisão, uma só vez. Você crê uma vez com o coração, você confessa uma vez com a boca seca da salvação, mas a mudança nesse negocinho aqui, a mudança, querido, nesse lugar que uns são maiores do que outros, a mudança dentro dessa caixa cheia de massa encefálica depende de uma decisão diária minha e sua. Meu irmão, eu não aceito Jesus e a minha mente muda. Eu aceito Jesus e diariamente eu vou começar a mudar aquilo que eu penso. Eu vou começar a mudar aquilo que eu creio. Eu vou começar a mudar a forma que eu me vejo, a forma que eu crio as minhas perspectivas, a forma que eu vejo o mundo. E por consequência disso, as minhas ações vão mudar. Por consequência disso, a minha fala vai mudar. Meu irmão, eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, mas você estava falando palavrão. Aí a sua mãe falou para você, se você falar mais uma vez, eu vou quebrar o seu dente. Já aconteceu isso com você? Eu pergunto para você, quem teve cautela de falar o próximo palavrão? Sabe por quê? Porque a sua mente entendeu que se falasse palavrão, viria dano. É assim ou não é? Leandro, o que é que você está dizendo? Sabe, irmão, mude a sua mentalidade.
Porque enquanto você não mudar a sua mentalidade, você vai sofrer dano. Por que é que tantas coisas ruins acontecem na nossa vida? Porque nós temos sido limitados. E porque esses pensamentos ruins têm tomado conta da nossa vida, nós temos vivido uma vida perturbada. Se você for comigo para Daniel, capítulo de número 7, eu quero mostrar para você até que ponto um pensamento ruim pode afetar a sua vida. Daniel, capítulo de número 7, no verso de número 28. Assim como o seu pensamento tem poder, querido, para agregar coisas boas à sua vida, um pensamento ruim, ele tem o poder de acabar com a sua vida. Daniel 7, 28, quem está lá comigo, dá um glória a Deus aí. E ele diz assim: aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. E o meu semblante então se mudou, mas então eu decidi guardar tudo no meu coração. Eu não vou entrar na história, não vou pegar os detalhes aqui, o que eu quero que você preste atenção é exatamente a fala que aqui está descrito. Daniel está ouvindo e ele ouve um homem que havia tido sonhos, um homem que havia tido pensamentos, e ele diz: os meus pensamentos me perturbaram ao ponto de mudar o meu semblante. Meu irmão, quem aqui já ficou triste porque tinha mais conta do que dinheiro? Você já ficou triste aí algum dia? Você está lá, seu dia começa super bem, só que aí você descobre que não tem dinheiro para pagar. Aí você começa a fazer o quê? Andar de cabeça baixa. Ou então você começa como Chaves, andar chutando. E vai para cá e fica lá. E aí sua mulher chega em casa: e aí, amor, o que aconteceu? Você nada não. Mas a sua cabeça está fritando. Por quê? Porque você está lá: eu tenho mais contas do que dinheiro. Eu tenho mais contas do que dinheiro. E aí o que acontece? Você vai lá, talvez não é esse o seu problema, mas você estava com uma expectativa de algo acontecer e não aconteceu. E aí o que você faz? Você fica pensando: puxa, mas se tivesse acontecido, seria tão legal. Eu queria que isso estivesse acontecendo porque eu ia chegar em casa e ia contar para o meu marido, mas isso aqui eu ia contar para o meu filho. E aí você passa o dia todo o quê? Down. Aí você vai lá, e aí o que você faz? Você não decide deixar isso para trás, mas no outro dia você acorda pior do que você foi dormir, porque aquilo vai criando raízes dentro da sua mente. Meu irmão, deixa eu falar para você, se existe algo que como cristãos nascidos de novo, nós precisamos aprender é cultivar bons pensamentos. Nós precisamos decidir o que vai entrar ou não dentro da nossa cabeça. Nós precisamos decidir o que nós vamos deixar ficar na nossa mente. E o que eu quero que você entenda, querido, é que você pode sim deixar coisas para trás. Você pode sim decidir naquilo que você vai pensar. Prova disso, irmão, é que muitas pessoas sabem decor vários filmes. Muitas pessoas sabem decor vários seriados. Muitas pessoas sabem decor toda a discografia do seu músico preferido. Mas aí sabe o que acontece? A pessoa não sabe a tabuada do 7. Ela sabe, querido, tudo quanto é coisa de seriado, tudo quanto é coisa de filme, mas ela não consegue, querido, decorar uma conjugação quanto a um verbo, um plural. Sabe o que é isso, querido? Não é que a pessoa não tenha habilidade. Na realidade, ela não está colocando os seus valores nos lugares certos. Ela não está fazendo com que a sua mente entenda o que de fato deve ocupar um bom lugar na sua cabeça. Eu posso vir para a igreja com um casamento destruído e ficar com um casamento destruído até a volta de Jesus. Mas eu posso decidir mudar aquilo que eu creio. Eu posso decidir renovar a minha mente, como Romanos 12:2 diz, e não tomem a forma desse mundo, mas se transformem pela renovação da vossa mente, para que assim vocês possam desfrutar daquilo que é bom, agradável e perfeito vindo de Deus. Leandro, o que é que você está querendo dizer para mim? Meu irmão, estou dizendo que Deus está colocando diante de você a oportunidade de mudar de vida.
Eu estou dizendo que Deus todos os dias coloca diante de nós, mas exige uma decisão minha e sua. Renovar a mente é uma decisão diária de todo crente. Aquilo que eu vou pensar, aquilo que eu vou ficar ruminando, aquilo que eu vou meditar só depende de mim. Meu irmão, quantas vezes nós temos criado limitações na nossa mente? Quantas vezes você criou no seu mundinho até onde você viria? Quantas vezes você criou aquilo que você poderia suportar? Mas nessa noite, sabe o que eu quero trazer ao seu coração? E o que Deus está falando para a gente? Ele está dizendo, rompa a sua mentalidade. Sabe, irmão, abra a sua mente. O povo lá fora diz assim, você precisa ser mais mente aberta. Já ouviu isso ou não? Você está ficando aí com esses pensamentos ultrapassados. Você tem que ser mais mente aberta. Sabe, meu irmão, o mundo está falando algo certo com uma ideia errada. O mundo sabe que enquanto você ficar com a sua mente fechadinha em algumas coisas, você vai ficar limitado. Mas quando você se abrir, querido, para algo novo, tudo vai mudar. E eu quero passar um videozinho rapidinho para você, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. É um videozinho que eu assisti alguns anos atrás, enquanto eu pensava na ministração, eu lembrei dele e eu quero passar para você, tá bom? Pode apagar as luzes e pode passar. Ai, caramba, qual é, cara? Que brincadeira é essa? Esfria a cabeça. Ai, treinador, o Westview tá mais forte este ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder sexta-noite, Brock? Não se conseguirmos vencer. Vem cá, Brock. Você também, Jeremy. Que, me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue. Continue. Isso. Quero ver resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá, você consegue. Vai. Consegue sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock, não pare. Eu não parei. Só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, Brock. Vai. Você tem força. Dá o melhor de si. Vamos lá. Vai, Brock. Você tem força, muita força. Vamos. Você consegue. Dá o melhor de si. Continue. Continue. Vai, Brock. Você consegue. Vai, Brock. Continue. Não coloque os joelhos no chão. É isso aí. Dê o máximo de si. Vai, não pare. Você consegue. Você consegue. Não pare. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai, garoto. Continue. Não coloque os joelhos no chão. Continue. Não pare. Não desista. Você vai conseguir. Continue, Brock. Isso aí. Continue. Dê o melhor de si. Dê o melhor de si. Vai. Continue, Brock. Vai. Continua. Tá doendo. Não reclame. Dê tudo de si. Continue. Continue. É isso aí. É isso aí.
Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá. Continue. Continue. Tá doendo. Eu sei que está. Meus braços Mas estão não queimando. desista, Brock. Continue, você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Isso. doendo. Dá o melhor de si, cara. Não para. Continue. Vai. Tá doendo. Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo. Passo após passo. Vamos, Brock. Continue. Continue. Não desista. Não desista. Você está chegando. Você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para não. Não para não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Eu cheguei no 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, querido, você lembra do que ele disse quando ele começou? Ele falou assim: eu faço 50 se ele não estiver nas minhas costas. Sabe, querido, muitas vezes a nossa vida tem sido assim. Você tem determinado onde é que você pode ir. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Não determine onde você pode ir, porque onde você pode ir é onde Deus pode te levar. E quando Deus está no negócio, não existe limites. Sabe, querido, a sua mentalidade muitas vezes tem sido como ele. Você tem pensado e fala: eu só posso até aqui, eu só suporto até aqui, eu só consigo fazer isso. Mas quando nós trazemos para nossa mente a mudança que aconteceu dentro do nosso coração, meu irmão, você pode ir além. Aleluia! O que eu quero falar para você nessa noite é que você pode ir além. Sabe, irmão, existe muito mais em você do que você pensa. Muitas vezes você tem pensado pequeno, crido pequeno, planejado pequeno, mas Deus está nos chamando nesses dias para alargar a nossa mente, aumentar a nossa mentalidade. O que é que você pode fazer? Segundo aquilo que você pode crer. No Velho Testamento as pessoas eram muito limitadas na sua mentalidade. Você percebe que os profetas, e eu até te encorajo a pegar a sua Bíblia, vai no aplicativo de celular e coloque lá a palavra pensa, P-E-N-S-A, porque vai pegar também pensamento nessa busca. E você vai ver o quanto a Bíblia fala sobre isso. Muitas vezes as pessoas no Velho Testamento elas não podiam entender. Era grande demais as coisas que Deus tinha. Mas quando nós chegamos na nova aliança, nós não podemos viver na nova aliança com uma mentalidade de velha aliança. O homem do Velho Testamento, ele tinha um coração de pedra. O homem do Velho Testamento, ele tinha uma mentalidade limitada. Mas você na nova aliança, irmão, Deus não só mudou o seu coração, mas Ele também alargou a capacidade da sua mente. Se você for comigo, querido, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, Paulo fala um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios, capítulo de número 2, aleluia. Hoje nós estamos com uma transmissão especial, a Carol está assistindo a gente lá do hospital, né? Carol, se acontecer qualquer coisa aí, você dá um alô que o Samuel te ajuda, tá bom? Então, você, querido, que tem orado pela Carol, continue orando. E nós estamos crendo, querido, até por uma intervenção para ela não precisar operar, amém? A Carol está aguardando uma cirurgia para tirar pedras no rim, mas nós estamos crendo até para essa cirurgia ser cancelada, amém, querido? Glória a Deus. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Vou ler de novo. O homem natural não aceita as coisas de Deus, porque para ele são loucura.
e não pode entendê-las porque essas coisas se discernem espiritualmente. O que é que Paulo está dizendo? Todas as vezes que um homem natural ele vai tentar pensar acerca de algo, limitações vão ser reais. Por quê? Porque ele vai pensar com uma mente natural, de uma forma natural. Porque o cristão não tem vivido o melhor de Deus nesses dias? Porque nós somos seres espirituais, pensando única e exclusivamente de uma forma natural. Deixa eu explicar mais ou menos o que eu estou tentando falar para você até agora. Meu irmão, a realidade que alcançou o seu coração, ela também pode alcançar a sua mente. Não era possível uma mudança de coração, mas Deus fez a mudança do coração. Não era possível uma mudança da mente, mas Deus fez uma mudança de mente. Porque ele diz assim no versículo posterior, no versículo 15: mas aquele que é espiritual, esse discerne bem todas as coisas, enquanto ele por ninguém é discernido. No verso 16: quem, pois, algum dia pôde conhecer a mente do Senhor, ou até mesmo instruí-lo? O que é que Paulo está dizendo? Será que até aqui alguém pôde entender Deus? Será que até aqui alguém conseguiu compreender a dimensão? Se você lembrar em Isaías, Deus disse que os pensamentos de Deus eram maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos dele eram maiores. Por quê? Porque o homem no Velho Testamento nunca pôde pensar como Deus. O homem no Velho Testamento nunca pôde sonhar os sonhos de Deus. Por quê? Porque a mente era limitada. Mas Paulo, depois de se questionar disso, ele dá uma resposta. Ele diz, mas, por que mas? Porque a realidade de hoje não é a mesma realidade de ontem. Ele diz, ontem ninguém podia pensar grande, ontem ninguém podia entender os planos de Deus, mas, ele diz, nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Você precisa entender isso que Paulo está dizendo. Paulo fala assim, as pessoas não conseguiam entender o plano de Deus, porque não entrava aqui. É como uma criança aprendendo equação do segundo grau, sem aprender adição e multiplicação. Não dá. Por quê? Porque falta coisas. No Velho Testamento faltava uma capacidade no homem, mas Paulo está dizendo assim, você não é mais o homem do Velho Testamento. Paulo diz, você não é mais aquele homem, então pare de ter perspectivas apenas como aquele homem tinha. Meu Deus, isso é muito poderoso. Paulo está dizendo, Cristo não só mudou o seu coração, mas Ele colocou dentro de mim, Ele colocou dentro de você a capacidade de expandir a nossa mentalidade. Do que é que você está querendo dizer, Leandro? O homem do Velho Testamento, ele falava assim, tem que ser assim. Deus só pode fazer assim. Mas sabe como o homem da nova aliança, ele pensa? Ele fala assim, não importa como vai ser, importa que vai ser. Sabe como é que o homem da nova aliança ele faz? Ele tem uma perspectiva o tempo todo, querido, crescente, tem uma perspectiva o tempo todo que está em linha com aquilo que Deus tem pensado acerca das nossas vidas. O homem do Novo Testamento, o homem da nova aliança, ele não gasta tempo pensando demasiadamente sobre as limitações desse mundo. Ele sabe que com Deus não existe limite, irmão. Onde é que você quer chegar, Leandro? Eu quero chegar que a sua vida, querido, nem chegar perto daquilo que você pode viver. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, irmão, que você só vai viver triste se você quiser. Onde é que eu quero chegar? A vida medíocre que nós temos vivido é culpa nossa. Porque nós temos ainda mantido uma mentalidade errada. Meu irmão, deixa eu falar para você, tem gente que está sofrendo com falta de perdão para com pessoas que já morreram. É sério. A pessoa nem está mais aqui, e a pessoa está lá, e está chateada, e está triste, e está fazendo mal, é só lembrar. Ei, meu irmão, deixa eu falar, decida virar a página.
decida abrir a sua mente. Ah, pastor, mas ele fez, ela fez. Meu irmão, porventura, pensar sobre isso pode mudar o seu passado? Mas isso vai decretar a falência do seu futuro. Se ações se transformam em palavras, palavras têm o poder de criar uma realidade, chamando à existência aquilo que não existe. Ei, meu irmão, enquanto a sua mente estiver poluída, o seu coração vai estar poluído, as suas palavras vão estar poluídas, as suas ações vão estar poluídas e o seu futuro vai estar poluído. Mas, no dia que eu decido, querido, abrir mão de tudo, no dia que eu decido, querido, perdoar todo mundo que me deve, no dia que eu decido perdoar todo mundo que me chateou. Sabe, irmão, é muito engraçado que eu creio na psicologia, amo psicologia, eu até entendo e já até pensei em fazer psicologia. Mas sabe o que eu não entendo? O porquê uma pessoa consegue superar algo contando para alguém que ela não consegue superar sozinha. Não sei se você consegue entender onde eu quero chegar. Você senta lá e aí você fica blá, 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 blá. Aí você sai, nossa, estou leve. Pergunto para você, que remédio você tomou? O que foi que aconteceu? Sabe o que eu começo a entender? A única coisa que aconteceu é que você acordou para a atitude que você tinha que ter. E a atitude que você tinha que ter não precisava ser na sala da psicóloga ou do psicanalista. Essa atitude poderia ter acontecido no seu quarto, na sua sala, na igreja. O que eu quero que você entenda, irmão, é que às vezes nós estamos precisando de pessoas ou de coisas para mudar, quando na realidade nós não precisamos, porque ações elas podem ser alteradas com uma mudança de mentalidade. Aleluia. Mude a forma que você pensa, e todas as outras coisas também vão mudar. O que é meditar? Eu marquei aqui numa definição by Leandro. Meditar é pensar sobre alguma coisa de uma forma repetida. O que é meditar? Ruminar, como a vaca faz. Você sabe como é que a vaca faz? Ela mastiga, engole. Daqui a pouco ela puxa para cá, mastiga e engole. Aquilo fica indo e vindo, aquilo fica indo e vindo. O que é meditar? É você, querido, pegar uma verdade da palavra e fazer com que aquilo constantemente ocupe a sua mente. Por que é, querido, que nós não conseguimos pensar grande? Porque a maior parte do tempo a nossa mente tem sido ocupada por pensamentos pequenos. Porque nós não conseguimos planejar grande? Porque o tempo todo os nossos olhos estão olhando mais para as nossas falhas do que para os nossos acertos. Porque nós não conseguimos pensar grande, porque a gente lembra mais do pecado de Davi do que dos acertos de Davi. Porque a gente não consegue perdoar as pessoas, porque a gente lembra muito mais dos erros que elas cometeram do que dos acertos que elas tiveram para conosco. Porque a gente odeia o nosso patrão, porque a gente olha para aquilo que ele não é bom, mas a gente esquece que foi ele quem nos contratou. Por que é que a gente quer largar o nosso marido e a nossa esposa? Porque a gente esquece que foi ele ou ela que disse o primeiro sim para a gente, quando ninguém queria dizer. Porque muitas das vezes nós temos feito e estamos fazendo o que nós estamos fazendo, porque nós precisamos colocar na nossa mente aquilo que é digno da nossa mente. Sabe, irmão, pense mais alto sobre a sua vida. Pense mais alto sobre a sua família. Colossenses capítulo de número 3, vai lá comigo. Paulo, ele diz como tem que ser a nossa mentalidade, sobre o que é que nós temos que pensar. Meu irmão, você pensava sobre algumas coisas quando você não era nascido de novo. Mas quando você nasceu de novo, você não pensa mais nessas coisas. O que é que o homem nascido de novo pensa? Ele pensa assim, eu vou dar meu dízimo independente do quê? O que o homem não nascido de novo ele pensa? Se eu der o meu dízimo vai faltar. O que é que o homem nascido de novo ele pensa? Eu vou amar e perdoar independente de quê? Nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Smith Wigglesworth, em uma das literaturas que fala sobre a vida dele,
ele diz que o porquê de muitas curas não acontecerem é porque nós estamos orando na terra com o pensamento na terra, enquanto nós tínhamos que orar na terra com o pensamento no céu. Porque, querido, muitas vezes nós impomos as mãos numa pessoa e a gente puxa, mas tem muita gente que impõe as mãos e não é curado. Mas eu já vi tantas pessoas morrendo dessa doença. Eu já vi tantas pessoas acontecendo isso, tantas pessoas acontecendo aquilo. Ei, meu irmão, quando a sua mente é ao céu, sabe o que você faz? Você pega 5 pães e 2 peixes e você não lembra da receita da farinha. Você lembra que existe um Deus que pode multiplicar tudo em todos. Sabe, Jesus não estava levando em consideração uma conta matemática, mas da mente dele, a mente de Cristo que está em nós, sabia do potencial divino que estava disponível. Sabe, irmão, mude a sua forma de pensar e toda a sua vida vai mudar. Sabe, Jesus ele veio na terra quando eu não prestava, quando você não prestava, quando a humanidade não prestava, quando as pessoas estavam prontas para cuspir na cara dele, estavam prontas para chicotear ele, estavam prontas para apontar o dedo dele e falar assim: ei, você é um herege, você expulsa demônios por Beelzebu, Deus dos demônios. Foi esse homem que Jesus veio morrer, querido, no lugar dele. Ele amou, independente de quê. Sabe, irmão, nós precisamos começar a amar independente de quê. Nós precisamos começar a colocar na nossa mente que amar como o mundo ama é viver uma vida natural, mas amar como Cristo ama é viver uma vida espiritual. Sabe, querido, dê segunda chance para as pessoas, mas mais do que isso, dê uma segunda chance para você. Sabe, nessa noite, eu não quero só falar daquilo que está do lado de fora, mas eu quero falar principalmente de você. Acredite que você consegue superar isso. Acredite que você consegue acertar onde você estava errando. Crie uma perspectiva maior de você. Você viu o videozinho ali, querido, e o menino estava lá, está doendo, meu irmão, está doendo, todo mundo sabe. Que está difícil, todo mundo sabe. Que tem H1N1 aí, todo mundo sabe. Falar dessas coisas é chover no molhado, irmão. Pensar nessas coisas é chover no molhado. Mas sabe como é que o cristão faz? Sabe como é que o crente faz? Ele pensa nas coisas do alto. E no alto não tem doença. No alto não tem falta. No alto não tem problema com perdão. No alto não tem problema com o passado. E o que é que a gente faz? Nós temos uma perspectiva de que vai acontecer, independente de como, independente de quê. Sabe, meu irmão, dinheiro nunca foi problema para Deus, não vai começar a ser agora. Eu vou reformar minha casa. Mas e aí? Sabe, irmão, contas matemáticas não fecham para um cristão que tem uma mente ligada com as coisas do alto. Sabe, irmão, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, o que o Espírito está trazendo no nosso coração. Nós não podemos ser uma igreja que vive como uma empresa. Nós não podemos ser mais uma instituição. Nós não podemos ser mais uma ONG. Nós não podemos ser mais alguém que faz alguma coisa. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ficar limitados no fator dinheiro. Nós vamos ficar limitados no fator pessoas. Nós vamos ficar limitados no fator prédio. Sabe, é muito engraçado, eu fui pregar ontem, uma pessoa chegou para mim, a primeira pergunta que ela fez depois de me falar oi, ela falou: pastor, o prédio de vocês é um prédio alugado ou é um prédio próprio? Sabe, irmão, eu falei: nossa, ela podia me perguntar tantas coisas. Né? Ela podia me perguntar se tem dinossauro ou não, se Adão teve umbigo ou não, né? Eu não tinha pergunta que as pessoas têm, como se isso fosse importante. E eu comecei a pensar, irmão, e eu, às vezes ela reclama, ela fala assim: eu te disse isso, você não lembra, porque eu estou ali, mas não estou ali às vezes. E eu fico viajando na maionese, e eu estava começando a olhar, e ele falou assim: não, porque eu estou contando segundos para ir para um lugar nosso, para ir para um lugar meu. Sabe, querido, no meu coração estava: pai, eu não quero prédios próprios. Eu quero, querido, um lugar cada vez maior.
Porque eu sei, querido, que se a gente às vezes estiver num lugar próprio, a gente vai ficar com aquele apego, aquele negócio, a gente não pode sair. Meu irmão, com R$1 milhão a gente aplica, paga aluguel e faz miséria num monte de coisa. Se a gente tiver R$1 milhão colocado em um lugar, a gente só tem um lugar, mas se a gente pegar esse R$1 milhão e aplicar, fazer do juro algo, a gente aluga, querido, um SESI para a gente montar nossa igreja. Já imaginou a sua igreja sendo ali do tamanho do SESI? Para começar, porque o SESI é pequeno, amém, querido? Está entendendo? E aí a gente está lá, não, já fiz minha vida. Trabalhei, agora eu aposentei. Meu irmão, quando você aposenta, é aí que o bicho pega. Quando você aposenta, você tem liberdade de fluir, de Deus fazer. Deus vai mandar você lá para aquele lugar onde Judas perdeu a bota, e você vai ganhar todo mundo, e vai vir para cá, e vai fazer, e vai trabalhar no ha-ha-ha. Só que aí você começa, não, pastor, eu já trabalhei demais, agora estou cansado. Não, meu irmão, você está na hora de produzir. Aí você está lá, não, pastor, mas eu fiz isso e fiz assado. Aí, meu irmão, pense maior sobre você. Pense maior sobre o seu futuro. Pense maior sobre o seu casamento. Pense maior sobre o seu ministério. Porque eu digo para você, querido, quanto maior você pensar, maior você vai crer, maior você vai falar, maior você vai agir e maior você vai ter. Aí você fica lá. Uma mocinha ontem, antes de eu pregar, ela contando sobre o testemunho dela, e ela disse assim, não, porque eu tenho uma doença, e eu não podia dançar, e Deus me falou para dançar, e eu pedi para Ele me curar, mas Ele me disse que essa doença e esse testemunho é o que vai trazer pessoas para Jesus. Sabe, irmão, eu falei assim, pai, por que eu estou ouvindo isso? Eu não vou conseguir pregar sem falar isso. Não é? E aquele negócio, e ela falando, e às vezes eu danço, e eu caio, e eu faço aquele negócio, sabe, meu irmão, eu preguei ensinando o que era certo, graças a Deus eu já estava no meu script da pregação, não é? E meu irmão, eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, ela há 16 anos dança, e ela há 16 anos dança com dor. Ela poderia há 16 anos dançar, e ela poderia há 16 anos dançar sem dor. Mas ela estava com a mentalidade que o meu sofrimento dançando é o meu sacrifício que torna o meu testemunho poderoso para mudar vidas. Sabe o que torna o seu testemunho poderoso? O sacrifício de Jesus na cruz, irmão. Aí você pode virar e falar assim, irmão, Jesus morreu, mas eu estou aqui dançando, e eu estou doendo, mas eu estou me esforçando. Ou você pode virar e falar assim, irmão, o negócio é o seguinte, comecei a dançar, tinha uma dor, mas Jesus morreu na cruz e Ele curou. Hoje eu danço sem dor, porque Ele faz a obra por completo. Sabe o que eu estou falando, meu irmão? Não aceite aquilo que não é seu. Não aceite uma mentalidade pequena, quando você serve a um Deus grande. Não aceite uma vida, querido, com falta, quando o El Shaddai é aquele que mora dentro de você. Aleluia, 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 aleluia. Não mude, querido, apenas de programa de domingo à noite. Mude de vida. Tem gente que para de assistir Faustão e vem assistir uma pregação. Mas sabe o que acontece? É como se estivesse entrando por aqui, saindo por aqui. Não faz diferença. Sabe, irmão, pega essas verdades que você tem ouvido e comece a praticar. Sabe, escreve, desenha. Como é que vai ser? Vai ser assim. Como é que vai acontecer? Vai acontecer assim. Como é que vai ser o futuro dos nossos filhos? Vai ser assim. Talvez, irmão, seu filho está parecendo que ele vai ser assado. Mas você vai fazer o quê? Você vai declarar, porque o futuro dele não vai ser como o mundo diz, não vai ser como a personalidade diz, mas vai ser como você confessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Como vai ser? Exatamente como eu crer. Como vai ser? Exatamente como eu pensar. E para a gente fechar, porque já acabou meu horário ali, eu queria que você abrisse comigo em Filipenses, capítulo de número 4. Glória a Deus. E eu quero dar uma ajuda para você sobre o que você vai pensar nesses dias lendo esse texto. Mude os seus pensamentos, querido, e mude a sua vida. O mundo diz algumas coisas que até tem uma base científica,
Mas Deus não leva em conta princípios científicos, irmãos. A lei da gravidade existe, mas Deus pode fazer gente voar. A lei das densidades, querido, dos objetos existe. Tudo aquilo que é mais denso sempre tende a afundar. É por isso que o isopor flutua sobre a água. Você lembra disso ou não? Se você não lembra, você acabou de aprender e vai acertar a pergunta no vestibular, tá bom? Então, funciona. Mas quando o machado caiu na água, o ferro flutuou. Por quê? Porque uma lei natural nunca se sobrepõe a um princípio espiritual. Olha o que Filipenses 4:8 diz. Quanto ao mais, irmãos meus, da Igreja Cristã Renovada do Jardim Vitória. Não é? É para você. É a dica. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor possui, nisso pensai. Leandro, qual o segredo de uma vida de sucesso? Passar esse filtro aqui. Sabe, irmãos, você está pensando sobre muita coisa que você não deveria pensar. E é por isso que você está falando muita coisa que você não deveria falar. Você está agindo como você não deveria agir. Sabe, irmão, eu saio daqui nessa noite sondando algumas coisas da minha mente e do meu coração. Sabe, e o primeiro a ser atingido por essa palavra sou eu. Porque eu medito nela antes, converso com você durante e eu medito nela depois. Sabe, eu fico pensando, querido, o que é que tem ocupado a minha mente, que tem me impedido de avançar onde eu não tenho avançado? Sabe, querido, eu quero reformular algumas coisas que têm ocupado a minha mente. Pastor, você está pensando em pecado? Não, querido, não é isso que a gente está falando. O problema, eu acredito, com a maioria da gente aqui, não é mais nem o pecado, mas talvez pensamentos pequenos. Talvez você está pensando apenas naturalmente. Como é que vai ser? Vai ser exatamente como você crê. Sabe algo que eu tenho falado para a Kelly nesses dias? Eu falei, você pode olhar tudo o que você quer. Você pode ir na loja, você pode ir na outra loja, e quando você vai sair dali, você não vai ter comprado nada. Porque antes de comprar, você vai confessar. Sabe, irmão, ela pode ter o quarto que ela quer para nossa filha, comprando, ou ela pode ter ganhando. Não importa como é que vai ser, nós sabemos que ela vai ter. Ou o dinheiro chega para comprar, ou então o presente chega para que o sonho do coração dela seja realizado. Mas como é que vai acontecer? Tem que primeiro vir para cá. Sabe, irmão, mude aquilo que você tem pensado. Eu sempre quis falar inglês e as pessoas dizem que aprende bem inglês quando é criança. E daí o que as pessoas dizem, irmão? Sabe, você pode ter a idade que você tiver, se você quiser, você vai ficar fluente em inglês. Mas você vai colocar na sua mente, como um alvo, como um objetivo, sabendo que Deus te capacita para fazer. E você vai ficar fluente em inglês. Mas como é que eu vou empreender? Mas está assim, é possível abrir uma empresa em dias de crise? Meu irmão, eu estou orando para abrir novas indústrias em Bauru. Eu estou orando para abrir novas lojas em Bauru. Eu estou orando para o nosso povo enriquecer. Sabe, irmão, eu olho como falavam da Bauru quando eu era criança, e a minha Bauru não pode estar pior hoje do que quando eu era criança. Vai melhorar. E sabe como é que vai acontecer? Vai começar de você, irmão. Você vai começar abrindo os escritórios de sucesso, vai começar a dar aula, vai começar a fazer as coisas, milagres vão acontecer, empresas vão vir para cá atrás de você, e a gente vai ver a nossa cidade entrar em um patamar melhor. Por quê? Porque nós estamos crendo, nós estamos pensando, nós estamos vendo. Amém? Como vai ser o Brasil no ano que vem? Vai ser top, irmão. Como é que a nossa vida vai estar? Vai ser top. Deus vai fazer uma limpa na política. Como? Através de homens também. Mas eu acredito que se não for por meio de homens, anjo aparece e o negócio muda e fogo cai. Já pensou? Fogo caindo?
Aí a galera gosta, se for cai, né? Brincadeira, irmão. Uma mentalidade sendo renovada. Movimentos de valores começando a se levantar. Mas como é que isso começa? Com uma mudança na sua mente. Pense diferente, querido. Sabe, quando eu preparava a ministração, eu via, querido, pessoas com um coração tão pesado, com a mente tão pesada por causa do passado. Sabe, querido, se você entrou aqui nessa noite e você sabe que isso é para você, Deus está te dando a porta para mudar. Sabe, é como trocar de roupa. Você tira e é só decidir não usar mais. Use novas roupas. Use novos pensamentos. Use novas perspectivas. Não baseadas com uma vida natural, mas baseadas, querido, por uma vida espiritual. O que é que você pode? Aquilo que você crê. O que é que você vai ter? Aquilo que Deus, querido, pode te dar. Amém? Você pode fechar os seus olhos comigo? Eu quero, querido, que você olhe para dentro da sua vida nessa noite. Eu quero que você sonde a sua mente e o seu coração. Antes de falar de salvação, eu quero falar sobre mudança de mentalidade. Eu quero falar sobre uma oportunidade que você tem hoje, você que já é nascido de novo, de viver uma vida diferente. Se você entendeu, querido, talvez não tenha entendido a mensagem toda, mas algo, querido, brilhou nos seus olhos enquanto foi colocado diante de você. Algo mexeu com o seu coração, e você está decidido nessa noite, sair daqui, vivendo uma vida diferente. Eu quero que você faça uma oração no seu lugar. Se você está com um problema quanto à dificuldade de perdoar, ore dizendo: Pai, eu preciso do seu auxílio, porque hoje eu viro a página. Hoje eu deixo aquilo que me faz mal para trás. Hoje eu abandono esses pensamentos que têm matado a minha vida. Tome a decisão de fazer diferente, querido. Se você não tem coragem ou não tem tido força para pensar sobre projeções, sobre avanços, sobre conquistas, nessa noite, querido, você pode abrir os seus lábios e dizer: Pai, eu entendi o que o pastor Leandro está dizendo. E eu posso fazer mais, eu posso ir além, e eu decido acreditar nessa palavra. Eu decido sair daqui nessa noite, crendo em uma ação divina, que vai me levar a avançar, que vai me levar a correr a carreira, de uma forma mais intensa, de uma forma mais poderosa, frutificando, colhendo. Pai, no nome de Jesus, que eu oro por cada pessoa que está aqui nessa noite. Pai, como eu sei, porque sei, que essa palavra é como um bálsamo para algumas pessoas, como uma convicção forte no meu espírito. Eu sei, Pai, que vidas estão sendo totalmente transformadas, porque histórias serão escritas de uma forma diferente. E a minha oração, Pai, é para que naquilo que é impossível na força humana, aquilo que vai além, talvez, até mesmo do nível de espiritualidade de algumas pessoas, eu oro para que uma unção seja disponível, Pai. E a Tua palavra diz que onde a unção entra, tudo mais é ignorado, porque a unção tem poder de destruir cadeias, destruir julgos, esmiuçar a penha, a rocha. E eu oro, Pai, para que aquilo que está além da força de cada um de nós, a Tua unção produza essa mudança, Pai. Pensando mais alto, pensando além, se perdoando, se dando uma nova oportunidade.
Eu oro, Pai, por um tempo de coisas maiores, por um tempo de coisas melhores.